Vida com filhos ou sem filhos? O que escolher? Quais são as diferenças, né? Gente, eu não sou mãe, tá? Mas vamos lá que eu vou esclarecer alguns pontos para vocês que querem a maternidade. Às vezes, a gente pensa assim que a gente quer ter um filho justamente porque a sociedade impõe isso na cabeça de todo mundo. As pessoas têm que nascer, casar, ter filhos, constituir uma família, né? Outras pessoas falam assim, tem que ter filhos para o filho criar você, quem é que vai cuidar de você no futuro, né? Tem que ter. Ou então tem outras pessoas que falam assim, para quem que você vai deixar, né, a tua continuação, o teu sobrenome, tem que ter uma pessoa para continuar o sobrenome da família. Às vezes são muitas e muitas questões. Em primeiro lugar, se você pensa em ter um filho, o conselho que eu posso te dar é o seguinte: escolha um bom pai ou uma boa mãe para o seu filho, tá? E quando eu digo isso é porque assim, filho não segura homem, filho não segura casamento. Coloca isso na sua cabeça. Tem gente que faz filho achando que vai segurar o homem. O casamento não anda muito bom, né, das pernas, e aí a pessoa fala que, eu vou fazer um filho porque daí, né, a gente salva o casamento. Ou então outras pessoas que falam assim, ele tem dinheiro, ele tem posses, tem bens, eu vou fazer um filho, porque se ele não quiser mais ficar comigo, eu já garanto o meu, né? A minha aposentadoria eterna. Então, assim, tem gente que faz filho por N motivos. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, o pai e a mãe presente na vida de uma criança é muito, infinitamente melhor do que ausente, tá? Uma coisa é o pai morrer no meio do caminho, a mãe morrer no meio do caminho, ou ficar doente. Isso é inevitável, são coisas que podem acontecer. Agora, se você pode escolher um pai para o seu filho, uma mãe para o seu filho, escolha direito, tá? E como é que é direito? A gente sabe, pra você fazer um filho com alguém, você tem que conhecer a pessoa primeiro, né? Então, assim, do relacionamento que você já tem com essa pessoa, já dá pra sentir e perceber como é que é a pessoa e como é que ela criaria um filho seu. Então, assim, se você, por exemplo, tem um animal de estimação, um cachorro, um gato, você já percebe dali como é que ele cuida. Porque se ele é todo fofinho, lá brincando com o bichinho de estimação, todo cuidadoso, todo, né, as regrinhas do cachorrinho da casa, os horários dele certinho de ir no banheiro. Cachorro não vai no banheiro, né? Mas vocês entenderam. Ou de comer, tudo. Você vê que a pessoa se preocupa, você vê que a pessoa cuida. Isso já é um bom indicativo de que seria um bom pai, uma boa mãe. Tá? Esse é o primeiro ponto. Em festa de criança, você vai com a pessoa lá numa festa de família, se a pessoa interage com criança, gosta de criança, brinca, você já começa a perceber os sinais, se a pessoa será um bom pai ou uma boa mãe. Esse é o primeiro ponto da brincadeira, tá? O segundo ponto, que deveria ser o primeiro, né, é se a pessoa tem vontade, né, de ser pai e mãe. Porque tem gente que faz filho sem perguntar pro cara se ele tem vontade. Se ele tem vontade de ser pai. E depois se pergunta por que eu sou mãe sozinha, mãe solteira, tal, eu tenho que criar meu filho sozinho, aí fica aquele debate. Mas você perguntou pra ele se essa era a vontade dele também? Porque, poxa, se você faz um filho surpresa, né, pra pessoa, surpresa, né, a gente agora vai ter um filho, nem sempre é o objetivo da outra pessoa. Então, quando você casa com alguém, porque eu já tô falando de casamento, né, tem gente que faz filho namorando ainda, que é o que ainda é pior. Né? Mas se você já é casado com uma pessoa, não faça filho surpresa, né? Converse sobre isso antes, veja qual é a opinião da pessoa e se ela tem vontade, né, da maternidade. Porque um ponto, assim, que é muito importante lembrar é que filho é muita responsabilidade. Se você é uma pessoa que você não cuida nem de você direito, fica meio difícil. Paula, mas é meu sonho ter um filho. Então começa a mudar isso dentro da sua casa e dentro de você mesma antes de pôr um filho no mundo. Se a tua maior vontade é ser mãe, é ter um filho, comece a mudança agora, antes de ter o filho. Porque se você não é uma pessoa que gosta de cozinhar, que gosta de manter a casa limpa, que gosta de lavar roupa, que gosta de cuidar da casa, que tem as suas regras de alimentação certinhas, tudo, vai ser muito difícil você cuidar de uma criança. E eu falo isso sem ser mãe, tá? Mas porque é muita responsabilidade. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que não fazem janta, que não cozinham, que não sabem fazer um arroz, um feijão e que querem ter um filho. Vai fazer o quê? Vai viver de delivery a criança? Vai viver de miojo? Vai viver de lanche, hambúrguer todo dia? A criança, principalmente quando ela
é pequena, né, em fase de crescimento que a gente fala, ela precisa ter uma alimentação regrada. Até pediatra, se você passar, ele mesmo vai falar, né? Porque assim, quando a criança tem aquela introdução alimentar que eles falam, né? Quando começa a nascer os dentinhos, tal, a criança começa a chegar numa certa idade que ela não come mais papinha, porque até então, minha amiga, você tem que fazer a papinha, viu? Que é a sopinha que você tem que fazer ali. A criança, ela não vive só de leite o resto da vida, tá? Então, quando começa a introdução alimentar, o pediatra ele vai te falar o que a criança pode comer e o que ela deve comer. O que ela deve comer é o que ela tem que comer obrigatoriamente todos os dias. Normalmente vai cenourinha, batatinha, batata frita no air fry, viu, amiga? É batata cozida, tá? Beterraba, legumes, feijão, arroz, carne. O pediatra ele vai falar qual que é a introdução alimentar da criança, o que ela tem que comer, e você vai ter que fazer diariamente, querendo ou não. Porque assim, hoje se eu chego na minha casa e eu não tiver a fim de jantar, eu vou deitar e vou dormir. E paciência, o mundo não vai acabar. Eu não sou obrigada a fazer janta, porque eu não tenho filho. Se eu tiver a fim de comer pizza 3 vezes na semana, eu vou pedir pizza 3 vezes na semana. Por quê? Porque eu não tenho filho. Ah, mas eu tenho que comer saudável. Eu tenho que comer saudável, mas eu sou adulta, eu não sou mais criança. Eu sei a alimentação saudável que eu tenho que ter, mas se eu quiser comer hambúrguer todo dia, eu vou comer. E ponto. Você entendeu a diferença de ter filho ou não? Agora, se você tiver um filho, você é obrigada a cozinhar todos os dias. Querendo ou não, amiga. Tendo vontade ou não. Estando com dor de cabeça ou não. Estando sem fome, sem vontade de comer ou não. Você tá pensando em fazer um miojo pra você. Mas você tem que cozinhar arroz, feijão, bife, legumes pra criança. Por quê? Porque ela está em fase de crescimento. Ela tem que comer bem. Ela tem que comer saudável. Entendeu? Você pode comer o que você quiser, porque o seu corpo, você já é adulta, você já cresceu, não tem nada pra desenvolver, já tem todos os dentes na boca, né? Já não cresce mais, já cresceu o máximo que você podia. Se você engordar, você vai lá e faz uma dieta, mas a criança não, a criança ela tem que fazer. Tem pediatra que nem fala essas coisas, né? Mas tem os pediatras bons que eles vão falar o que a criança tem que comer. Como se fosse uma nutricionista mesmo, vai passar o cardápio pra você. E o que você vai fazer? Vai comprar congelado e vai descongelar pra criança comer? Que só vai ter essa opção. Não, você vai ter que fazer. E se você não sabe fazer, é bom você aprender antes de ter filho. Outro ponto da maternidade muito legal que eu acho bacana trazer aqui são os seus passeios, né? Então, por exemplo, você está acostumada a ir para barzinho à noite, danceteria, coisa que vira madrugada, ou que nem vira madrugada. Você está acostumada a sair com seus amigos para barzinho de noite. Você vai fazer o quê? Você vai levar a criança no carrinho? Eu conheço um monte de gente, tenho um monte de amigos, que quando as crianças nasceram, levava a criança pro barzinho junto. Não tô falando de restaurante, tá? Porque restaurante, o pai e a mãe vai jantar, a criança vai junto. Falando de barzinho, boteco, música ao vivo, sabe? E aí levava a criança junto. A criança no carrinho. Até então, levar a criança junto, ok. Porque tem gente que não tem com quem deixar, né? Com vó, com vô, com tios, irmão, primo. Leva a criança junto. Mas não respeitar o horário da criança. Porque vira 11 horas, meia-noite, a criança já tá dormindo na mesa. Quantas vezes eu vi criança de amigos meus dormindo na mesa? Dormindo assim, literalmente na mesa. E o pai ao menos tocava pra ir embora. Porque tava legal, né? Vai ficar. Ah, já tá dormindo ali na mesa, no canto? Deixa dormir. Quando a gente for embora, a gente acorda. Faltava só deixar dentro do carro. Acho que só não deixava dentro do carro, porque hoje em dia o pessoal quebra vidro, né? Quando vê a criança dentro do carro, pra a criança não morrer sufocada. Porque se pudesse, deixava. Então, dá dó. Você nunca passou por isso de ir num restaurante, num bar, num lugar assim, agitado e ver a criança dormindo na mesa? Ou com um tablet desse tamanho na frente, ela jogando? Gente, criança tem que ficar em casa brincando. O pai e a mãe, de antigamente, não faziam esse tipo de coisa. Mas a geração cresceu, mudou. E hoje em dia, é outro tipo de coisa. Então, a pessoa que tem filho tem que entender que pelo menos nos primeiros anos, e quando eu falo anos, é até os 12, 13 anos, mais ou menos, a criança ela tem que agir como criança e ter uma infância de criança. E o que é infância de criança? É ficar dentro de casa. É à noite, tá brincando dentro do quarto com os brinquedos dela, é assistir filme junto de criança, é fazer a noite da pizza, a noite do hot dog, coisa de criança, é trazer os primos pra dormir em casa. E não tá jogado dentro de um bar com o pai e com a mãe, dormindo na mesa ou com um tablet desse tamanho na cara.
Ah, mas minha criança fica quieta com o tablet. Tudo bem, mas se estivesse em casa, tava brincando com o carrinho, tava brincando com boneca, tava se divertindo de outras maneiras. Às vezes a criança fala assim, quero ir embora, não aguento mais. E o pai, não, espera mais meia hora. Quem nunca viu uma cena dessa dentro de um bar? Aí a criança vai crescendo achando que aquilo é normal, que estar dentro de um bar todos os dias e até altas horas é normal. E aí vira adolescente que não sai de bar, que não quer mais casar, que não quer mais família, que não tem mais esse senso. Então, tem que saber separar. Se você é uma pessoa que adora a noite, adora balada, adora bar, adora... Entendeu? Viva tudo isso antes. Viva a sua fase antes, até você cansar exaustivamente. Eu não tô falando pra você não ter essa fase. Eu tô falando pra você viver essa fase exaustivamente antes de querer ter uma família. Antes de construir uma família. Antes de querer ter filhos. Porque aí quando você for um pouco mais velho, mais experiente, e falar, não, agora eu quero uma fase pra construir uma família e ter filhos, você já vai estar cansado de toda aquela coisa, porque você viveu muito tudo aquilo. Então, por que você vai querer? Você vai querer ter uma vida mais caseira. A gente chega numa idade que a gente não quer mais sair de casa. Não sei se você já chegou nessa idade. A gente quer ter uma vida mais caseira. Netflix, tranquilidade, pipoca. Quando você chegar nessa fase, aí você pensa em ter uma família e ter filhos. Viva exaustivamente a sua adolescência, a sua juventude. Não queira sair fazendo filho com 20 anos, 25 anos. Hoje em dia você pode fazer filho mais tarde. Viva muito antes, para que quando a criança chegar, você viva pela criança. Porque a criança não é só alimentar, é todo um esquema que você tem que montar em volta. Tem que ter a hora da diversão, a hora de sentar e brincar junto, a hora de ensinar. A criança vai trazer lição de casa para você fazer junto com ela. A criança ela pode não trazer uma lição de casa, mas você tem que acompanhar o que ela está aprendendo. A criança está aprendendo a escrever, ela não trouxe lição de casa nenhuma hoje, mas você pega uma folha, deixa eu ver se você tá escrevendo direito, escreve meu nome aí, escreve o nome da sua irmã. Tem que ter essas brincadeiras para você acompanhar o desenvolvimento da criança. E tem pai e mãe que só pensa em enfiar a criança dentro do bar. Ah, mas a gente faz lição junto. Tá, mas isso tem que ser uma repetição diária, tem que ter constância. Você não tem que sentar com a criança pra fazer lição só de segunda a quinta e sexta, sábado, domingo sair pra bar com a criança. Tem que ser uma coisa diária, você tem que criar uma rotina. Viagens, outro tema que eu gosto muito. Tem pai e mãe que viaja, adora, aí tem filho. Acha que a viagem vai ser o mesmo esquema com filho. Viagem com filho e viagem sem filho são duas viagens completamente diferentes. Viagem entre amigos, casal, solteiro, sem filhos, é uma viagem que você vai nadar, entrar no mar, ir de barco, avião, entendeu? Vai pra balada, vai pra cassino à noite, vai pra danceteria, vai pra bares, todo dia você vai estar num bar diferente, quiosque, música ao vivo. Com criança, é outro esquema. É resort, uma coisa mais fechada, que você não sai dali. Tem as brincadeiras lá que o pessoal do resort faz com as crianças. Entendeu? É brincar de castelinho na areia, é ficar de olho o tempo todo na criança pra ver se a criança não saiu correndo, não foi pra água sozinha, pra todo mundo ficar pitando lá na praia. É outro tipo. Você entendeu? Você não vai poder ir pra Buenos Aires, entrar num cassino lá com uma criança, porque nem entra. É outro tipo de coisa. Entendeu? Por isso que eu falo. Todo mundo tem direito de querer ter filhos e construir uma família. Mas antes de você pensar nisso, viva exaustivamente o máximo que você puder da sua vida. Viaje, sai à noite, vai pra balada. Faz isso diariamente, se você quiser e se for possível, pra você cansar. E quando você cansar, você pensa em família e filhos. Porque são dois mundos completamente diferentes. O mundo de gente solteira e o mundo de gente que tem filhos são completamente diferentes. Ah, não, Paula, mas eu conheço uma amiga minha que ela tem filhos e faz tudo que ela sempre fez. Não mudou nada da rotina dela. Mas até onde isso está sendo saudável para a criança? Até onde crescer nesse meio cheio de churrasco, de amigo, de festa, o tempo todo, de noite em bar, até altas horas, é saudável para uma criança? Seus pais faziam isso com você quando você era criança, quando você era pequeno? Se você já tem mais de 40 anos, eu tenho certeza que não. Porque quando seus pais saíam pra jantar fora, você ficava dormindo na casa da sua avó, das suas primas, eles não levavam você junto. E também não queira ser pais que fazem isso constantemente, tá? Saiam todos os dias e todos os dias deixam você com alguém dentro de casa. É babá, é tio, é primo. Tem que saber dividir, fazer um momento do casal a dois, que é esse momento onde o casal vai sair sozinho e deixar a criança com a família.
E o momento família, que é onde a criança vai estar junto. Vai num restaurante, vai jantar fora, vai passear, vai num zoológico, porque os passeios mudam. Com criança é zoológico, é Simba Safari, né? As viagens mudam, os passeios mudam, tudo muda. Você entendeu? Tudo muda. Agora, se você é uma pessoa que já tem uma certa idade, vai 30, 40 anos e não pensa em ter filhos, não deixe a sociedade te julgar. Porque não é que você é individualista, não é que você é egoísta, é que você sabe o que você quer para sua vida. E não é que você, às vezes você nem sai muito, às vezes você não tem nem essa concepção de querer ir pra balada e sair, mas você não quer ter uma criança, você não quer ter filho, você não quer, você pode até querer ter uma família, mas você e o seu marido, você não quer ter filho. Por todos os motivos que eu falei até agora. Ou porque você quer a sua liberdade, porque você não cuida nem de você direito. Não cuido nem de mim direito, vou cuidar de uma criança. Não cozinho nem pra mim direito. Como qualquer coisa quando eu não tô com vontade de fazer nada. Se eu tiver uma criança, eu sou obrigada a fazer tudo todo dia. Eu tenho essa obrigação, né? Que você é obrigado. Isso é obrigação, porque a criança não vai comer qualquer coisa. Ah, eu gosto de viajar sempre e tal. E com a criança, os passeios mudam, as viagens terão que ser outras. Hoje em dia, as pessoas elas estão mais propícias a não querer ter filhos por conta disso. Porque estão acostumadas a levar um estilo de vida que sabe que com criança vai mudar. E tá tudo bem. Essa sociedade fica julgando, ai, mas tem que casar, mas tem que ter filho. Ah, você casou e não teve filho? É uma sociedade arcaica. Porque quem tem que saber o que é bom pra você é você. Se eu sei que o meu estilo de vida hoje, o jeito que eu vivo, não encaixa uma criança, pra que eu vou ter um filho porque o pessoal quer que eu tenha um filho? Ah, mas você tem que ter responsabilidade, Paula, porque você já tem idade já, entendeu? Já tá na hora de você formar uma família e parar com esse seu mundinho. Mas que mundinho? Às vezes a pessoa lá nem sai. Às vezes a pessoa lá nem é de balada, de sair pra bar até tarde da noite. Às vezes a pessoa até gosta de cozinhar, ela até sabe cozinhar, ela faz comidas maravilhosas. Mas ela não quer ter a responsabilidade. E outra, não quer colocar o filho nesse mundo doido que tá. Porque também não pode sair na rua porque tem assalto. Alguém pega o seu celular, você não pode estar mexendo no celular, a pessoa passa e pega. Todo mundo querendo o que é do outro, o tempo todo. Gente correndo na rua que nem um doido, que parece que nem tem carta de motorista. 100 por hora, você tem que ficar ligado. Você entra nas ruas, nos bares, fica o tempo todo atento para ver se vai acontecer alguma coisa. Imagina colocar um filho nesse mundo, ficando olhando para a porta o tempo todo para ver se a pessoa vai chegar tarde, se vai entrar vivo, se vai acontecer alguma coisa. Porque cada ano que passa e a criança for ficando mais velha, mais problema e dor de cabeça vai existir. Porque você vai ficar preocupado. A criança vai querer sair com os amigos, querer sair sozinho, você não vai mais levar junto. E aí as preocupações vão aumentando. Vai dando 1 da manhã, a pessoa tá no bar ainda com os amigos, você não dorme, você vai ficar pensando, pô, será que vai chegar em paz, não vai acontecer nada no meio do caminho? Porque antigamente a gente não tinha essas preocupações porque não tinha muito assalto, não tinha muito nada disso. A geração mudou. Então todas essas preocupações são preocupações importantes que a gente tem que ter, mas que consomem muito da gente. E são responsabilidades. Tem gente que nasceu para a maternidade. O sonho é ter um filho. Se prepare para isso. Esse vídeo ele fala isso, se prepare para isso. Se seu sonho é ter um filho e você não sabe cozinhar, vai aprender a cozinhar, vai aprender a arrumar uma casa, porque a casa tem que ser sempre saudável, bonita e limpa para os filhos. Filho deixa tudo bagunçado, tem que estar tudo bonito. Tem que lavar as roupas do filho, deixar tudo sempre perfeito. Tem que sentar para ajudar na lição, tem que ensinar o beabá, que não é só a escola que ensina. Tem que dar educação. Tem que ter responsabilidade, tem que dar o lazer certo, não é bar não é lazer de criança, é ficar programando o tempo todo passeios divertidos de criança para a criança fazer, para ela ter uma infância feliz e completa. É abrir mão dos teus filmes, das suas séries para assistir filmes de criança junto com a criança, levar no cinema para assistir um filme que a criança gosta. É ter o discernimento de largar a criança na casa de um parente para você ter um momento a dois com o seu marido, mas que você não pode fazer isso constantemente. A criança tem que ter a figura paterna e materna dentro de casa. De dar um bom pai, uma boa mãe, para não ser um pai e uma mãe ausente. Porque o casal, ele não tem a obrigação de ficar junto pro resto da vida. Se não der certo e se entrar no acordo, eles podem se separar. Não é porque tem filho que é obrigado a ficar pro resto da vida junto. Mas se você escolher um bom pai pro seu filho, você sabe que mesmo separado, você vai ficar tranquila.
Que você sabe que quando o seu filho estiver na casa do pai, ele vai estar lá numa criação excelente. O pai vai dar total atenção para a criança do mesmo jeito como se estivesse na sua casa. É isso que eu falo quando eu falo escolha um bom pai e uma boa mãe. Você não vai se preocupar. Você sabe que a criança estará em boas mãos, né? Com toda a responsabilidade de um pai e de uma mãe. E eu nem entrei no mérito do dinheiro, né, gente? Nem entrei nesse mérito. Porque criança tem que estudar, tem que comer, tem que comprar material escolar, comprar uniforme, se não é uma escola pública que dá uniforme, alimentação, tem que comer. Criança vai no shopping, quer ir para a praça de alimentação comer o lanche. Não é que nem quando você não tem dinheiro, que você entra na praça de alimentação e fala assim, o que eu vou comer? Eu vou comer o mais barato. Não, a criança ela quer um lanche X. E é o lanche X que você vai ter que comprar, tendo dinheiro ou não. A criança vai no mercado e quer nem é bom levar a criança no mercado, né? Mas você vai levar no mercado, vai escolher lá chocolate, doce, bala, salgadinho. Às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar nem o molho do miojo pra pôr junto. Você já se preparou pra isso? Criança quer brinquedo, vai entrar na loja de brinquedo, vai ver que o amigo tem um brinquedo X que é também. E olha que hoje em dia é proibido, nem tem propaganda mais de brinquedo na televisão aberta. Porque antigamente passava o brinquedo lá no intervalo da novela e tinha que comprar. Hoje em dia não tem mais isso. Mas e aí? Tá preparado pra isso? Porque assim, você tem que ter dinheiro pra cuidar do seu filho, pra dar uma infância feliz pra ele também. Mas e se eu não tiver dinheiro eu não posso ter filho? Pode. Mas se programe, se planeje para ser o melhor pai ou melhor mãe para o seu filho, tá bom? Pense em tudo isso que eu falei, deixa os seus comentários aqui, o que você quer? Você quer ter filho, você não quer ter filho? Quais são as suas preocupações pra gente continuar conversando aqui nos comentários, tá bom? Todo dia, 8 horas da noite, vídeo aqui no canal. Se inscreva e manda esse vídeo para quem precisa. Beijo!